Reverendo José, uma vida de fé. Eu sou o pastor Luiz Roberto, pastor pela Igreja Metodista Livre, sou genro do reverendo José Emílio Emerenciano, que foi o primeiro pastor da Igreja Metodista Livre brasileira, e nesse trabalho eu estou trazendo um resumo de sua vida, desde o nascimento até o seu falecimento, que foi em 1998. Ele nasceu em 1902. Nesse terceiro módulo, nós vamos ouvir o reverendo José Emílio Emerenciano comentando sobre o chamado de Deus para o ministério pastoral junto à Igreja Metodista Livre do Brasil. Ele teve que mudar às pressas para São Paulo com a dona Irene para substituir Daniel Nishizumi, que havia falecido vítima de um atropelamento na rua Domingos de Moraes, na Vila Mariana, em São Paulo. Antes, porém, de ouvirmos a palavra do pastor Emerenciano, convém salientarmos alguns dados sobre Daniel Nishizumi. Daniel Nishizumi nasceu em Osaka, foi no dia 22 de dezembro de 1901. Ele se converteu em 1923, isso aconteceu em dezembro de 1923, quando ele foi inclusive batizado. Depois, em março de 1928, ele terminou o seminário lá no Japão e veio de mudança para São Paulo no dia 7 de junho de 1928. Nesse próximo segmento, nós vamos ver um pouco sobre os fatos que incentivaram Daniel Nishizumi a vir para o Brasil, também as dificuldades que ele enfrentou para chegar até aqui, e por outro lado vamos ver também o apoio financeiro que ele recebeu da sua madrinha Eva Millikan e também de dois amigos que vieram com ele para o Brasil para o início do trabalho da Igreja Metodista Livre aqui entre o povo japonês. As primeiras sementes do Evangelho semeadas no Brasil por um metodista livre vieram do Japão nas Bíblias e livros trazidos pelas mãos do senhor Kotaro Fujita. Ele era um membro da Igreja Metodista Livre no Japão, coportor da Sociedade Bíblica do Japão, que chegou ao Brasil em 1927. Contudo, a bandeira da Igreja Metodista Livre foi fincada pela primeira vez em solo brasileiro pelas mãos do jovem pastor Daniel Masayoshi Nishizumi. A decisão de Nishizumi quanto a ser um missionário no Brasil teve a grande influência de um cristão japonês chamado Shunichiro Wako. Também contribuiu para essa sua decisão o fato de estar acontecendo naquela época uma acentuada imigração de famílias japonesas vindas dos Estados Unidos e do Japão para o Brasil, para trabalhar na lavoura. Porém, Nishizumi enfrentou certa dificuldade quanto à sua manutenção financeira, pois nem a Junta Missionária Americana, nem a Igreja Metodista Livre do Japão podiam lhe oferecer apoio financeiro. Mesmo sem uma fonte segura de recursos, mas impelido pelo Espírito Santo e com a aprovação da Igreja Metodista Livre do Japão, Nishizumi resolveu seguir para o Brasil com os pouquíssimos recursos que ele possuía. Isso foi possível porque recebeu apoio de sua mãe espiritual e madrinha, Eva Millikan, e de dois irmãos da Igreja Metodista Livre do Japão. Eram eles Yoshikazu Wada, um oficial da igreja já com 69 anos, e um jovem coreano chamado Shoko Mita, de 17 anos. O objetivo desses dois amigos e irmãos na fé
foi de sustentar financeiramente Daniel Nishizumi, propiciando a ele condições de tempo e tranquilidade financeira para poder desenvolver seu ministério da pregação do Evangelho e também estudar o idioma português e conhecer a cultura do povo brasileiro. Ainda solteiro, Nishizumi embarcou para o Brasil no navio La Plata Amaru, chegando ao Porto de Santos no dia 7 de junho de 1928. Seus amigos Wada e Mita chegaram ao Brasil em setembro do mesmo ano. O reverendo José Emílio Emerenciano conheceu o reverendo Daniel Nishizumi por volta de 1935. Formou-se grande amizade entre eles porque eles tinham várias coisas em comum. Eles falavam 3 idiomas, que era português, inglês e japonês. Também pertenciam a igrejas cuja ênfase doutrinária é a mesma, que é a Metodista Livre e a Holiness. Eles eram educadores e o sonho deles era de ver a igreja crescer, tanto a igreja Holiness quanto a igreja Metodista Livre, mas também de que fossem fundados no Brasil seminários e escolas para educar o povo. E durante o tempo que o reverendo José e Dona Irene estavam lá em Barretos, pastoreando a igreja presbiteriana do bairro Frigorífico, várias vezes o Daniel Nishizumi fez contato com o reverendo José, convidando-o para vir trabalhar com ele, para juntos então darem início à Igreja Metodista Livre Brasileira. E ele enviou várias cartas para o reverendo José fazendo esse convite. Infelizmente não foi possível trabalharem juntos por causa do falecimento do reverendo Daniel Nishizumi. O primeiro culto oficial da Igreja Metodista Livre no Brasil. Foi no dia 1º de novembro de 1936, sob a liderança do reverendo Daniel Nishizumi, que foi realizado o culto de fundação da Igreja Metodista Livre no Brasil, à Rua Conde de Sarzedas, número 40, no bairro da Liberdade, no centro da cidade de São Paulo. Uma parte do histórico dessa data de organização é apresentada no livro Vitória, escrito pela missionária Midori Ono Oshima, nas páginas 35 e 36. Este é o relato que extraímos do livro. Domingo, 1º de novembro de 1936, cerca de 20 pessoas estavam reunidas no refeitório do consultório do Dr. Murakami. Naquele local, às 10h30, foi iniciado o culto inaugural da Igreja Metodista Livre no Brasil. Nishizumi estava satisfeito e emocionado, pois finalmente a igreja fora organizada conforme seu sonho. Desde então, os cultos foram realizados todos os domingos e mesmo na época da Segunda Guerra Mundial, quando era proibido falar japonês, os cultos aconteciam de maneira secreta. A igreja manteve as suas atividades de modo informal até o dia 13 de outubro de 1949, quando a mesma adquiriu a sua personalidade jurídica sob o pastoreio do reverendo José Emílio Emerenciano. Podemos então considerar que a Igreja Metodista Livre teve 2 fundadores no Brasil. Primeiro, o reverendo Daniel Masayoshi Nishizumi, em 1º de novembro de 1936, quando realizou o culto de inauguração da Igreja Metodista Livre no Brasil, à Rua Conde de Sarzedas, número 40, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Depois, o reverendo José Emílio Emerenciano, quando em 13 de outubro de 1949, a Igreja Metodista Livre adquiriu personalidade jurídica ao fazer o registro dos estatutos no 3º cartório de registro de títulos da capital de São Paulo.
A sua sede oficial passou a ser a Rua das Rosas, 449, no bairro de Mirandópolis, em São Paulo, capital. Graças a Deus que nós fizemos aquele trabalho e foi de lá que nós viemos para São Paulo. Nós não queríamos, de certo modo, não foi fácil a nossa saída, que nós não queríamos quase sair, mas tinha compromisso com o reverendo Daniel Nishizumi que a hora que terminasse a guerra e os missionários chegassem e que ele nos procuraria para nós darmos a mão no trabalho que ia ser realizado para a Igreja Metodista Livre. E o reverendo Daniel Nishizumi, muito pouco antes de morrer, foi até Barretos, a minha casa, pessoalmente, levar o convite e que ele estava precisando de nós aqui em São Paulo. Era como o grito macedônico: passa a Macedônia e ajuda-nos. Diante disso, nós assumimos o compromisso e entramos em entendimento entre a nossa missão presbiteriana naquela ocasião e a missão metodista livre, e eu poder vir para São Paulo. Depois de tudo pronto, o reverendo Daniel Nishizumi faleceu. E foi para nós um choque muito grande. Mas nós, que tínhamos nos dedicado a Deus, colocamos as coisas nas mãos de Deus e resolvemos vir para São Paulo. E aqui em São Paulo, dando a mão e o apoio às duas missionárias, Dona Lucila e Dona Helena Waller, e o reverendo Reisman, que estava no Paraguai e veio também por causa desse acontecimento, nos transferimos para São Paulo, onde começamos o trabalho da Igreja Metodista Livre. Foi no dia 7 de setembro de 1946 que foi iniciada a Igreja Metodista Livre de Mirandópolis, a primeira Igreja Metodista Livre brasileira, e foi na residência do casal emerenciano, a Rua dos Jacintos, número 43, no bairro de Mirandópolis, em São Paulo, capital. Em 1946, nós chegamos a São Paulo e alugamos uma casa na Rua dos Jacintos 43, onde nós começamos uma escola dominical com alguns elementos que faziam parte do internato do falecido reverendo Daniel Nishizumi. Dentre essas pessoas, nos lembramos de Dr. Yoshio Kimura hoje, e Dr. Akira, e alguns elementos daquele tempo, e nós começamos um trabalho de escola dominical com as crianças, muitas delas filhas de operários de casas que estavam sendo construídas naquela redondeza. Então, nossa casa era pequena, a nossa sala ficava cheia e tínhamos cultos. Algumas vezes eu pregava, outras vezes o reverendo Reitman pregava em inglês e eu interpretava, outras vezes ele pregava em espanhol, e Dona Lucila em inglês, Dona Helena Valer também tinha. Dona Lucila tinha uma classe só em inglês para moços numa das nossas salas, e assim o trabalho começou, e começou a juntar elementos, e o trabalho foi crescendo. Nessa ocasião, nós compramos, Dona Lucila, Reverendo Reitman, e eu fiz parte também do grupo, compramos o terreno que está hoje, onde está hoje a igreja de Mirandópolis. Naquela ocasião, aquele local era um deserto, muito poucas casas, e aquilo ali era um lugar que não se esperava crescer tanto como cresceu. Nós compramos aquele terreno e nós não tínhamos ainda um concílio. Nós tínhamos o grupo japonês e o grupo brasileiro. Eu, por exemplo, fui recebido como presbítero, mas estava ligado ao concílio japonês da costa do Pacífico, até que se organizou o nosso concílio aqui. E nós então começamos o trabalho, e o reverendo Reitman, com um engenheiro japonês, depois de comprar o terreno, construiu aquela casa que está ao lado do nosso templo,
E o nosso trabalho em 1948 mudou-se para aquele local. E foi organizada a primeira igreja metodista livre brasileira, enquanto os japoneses estavam também se organizando e movimentando o seu trabalho. Nós tivemos o trabalho brasileiro organizado e o missionário era o reverendo Jâncar, e eu era o pastor brasileiro. E assim, na Rua das Rosas, o 449 passou a ser a sede da missão. O reverendo José Miller Merenciano, ele trabalhou durante 28 anos como pastor metodista livre e foi de 1946 até 1974. Essas foram as igrejas pastoreadas pelo reverendo José Miller Merenciano durante esse período de 28 anos de ministério. A primeira igreja que ele pastoreou foi a Igreja Metodista Livre de Mirandópolis, no período de 1946 até 1951. Mais tarde ele voltou a pastorear aquela igreja. Mas quando chegou em 1952, ele foi transferido para a Igreja Metodista Livre de Lins, a igreja do Concílio Niquei. Essa foi a única igreja do Concílio Niquei que ele pastoreou. E foi no período de 1952 até 1953. Depois, novamente, agora em 1954, ele pastoreou a Igreja Metodista Livre de Mirandópolis por mais um ano. E em seguida ele foi transferido para a Igreja Metodista Livre da Vila Galvão, lá em Guarulhos. Na Igreja de Vila Galvão, ele trabalhou dos anos de 1955 até 1960. E ele foi o primeiro pastor daquela igreja. Quando ele foi para lá, aquela igreja ainda era uma congregação. E então, durante o período em que ele foi pastor lá, é que ela foi elevada à categoria de igreja. Em 1961, ele foi para São José do Rio Preto e pastoreou aquela igreja de 1961 até 1968. Então, foram 7 anos ou 8 anos de trabalho na Igreja Metodista Livre lá de São José do Rio Preto. Depois, novamente, ele voltou para São Paulo para pastorear a igreja, agora como assistente do reverendo Clancy Thompson, a Igreja Metodista Livre de Mirandópolis. Em 1970, ele foi transferido para a Igreja de Vila Bonilha, Igreja Metodista Livre de Vila Bonilha, e onde ele ficou como assistente, novamente, do reverendo Carol Wesley King e do reverendo Douglas Victor Smith. O reverendo Douglas Victor Smith estava chegando com a sua esposa Beth dos Estados Unidos e essa igreja foi a primeira igreja que ele pastoreou em São Paulo, no Brasil. Depois, o reverendo José Miller Merenciano, ele conseguiu a sua aposentadoria por tempo de serviço e foi em 1974, agora com 72 anos de idade, e passou a ser membro da Igreja Metodista Livre de Mirandópolis, junto com sua esposa, a dona Irene. Em 1981, o casal emerenciano passou a fazer parte do primeiro hall de membros da Igreja Metodista Livre do Aeroporto, que estava sendo fundada sob o pastoreio do reverendo Douglas Victor Smith. Mesmo depois de jubilado, o reverendo José continuou pregando em várias igrejas, tanto no Concílio Niquei quanto no Concílio Brasileiro. O reverendo José foi um incansável servo de Deus, homem de fé, que mesmo quando já não tinha forças suficientes para sair para pregar, ele gravava mensagens para o programa radiofônico A Voz Metodista Livre. Nos seus momentos devocionais, ele sempre tinha ao seu lado a Bíblia, um binário em japonês e a revista de meditação diária no cenáculo. Tinha também uma lista de nomes pelos quais ele orava todos os dias.
Foi na madrugada do dia 15 de junho de 1998 que o reverendo José, aos 96 anos de idade, foi promovido para sua eterna mansão celestial, deixando a sua amada esposa Irene com 76 anos de idade, sua única filha Cleide, seu genro Luiz Roberto e seu único neto Ivan Paulo. O conceito teológico do reverendo José Emílio Emerenciano como pastor não se resumia simplesmente a pregar do púlpito e cuidar da saúde espiritual de seu rebanho. Sendo ele educador, seu trabalho sempre foi mais além. Com o apoio de sua esposa, Dona Irene, ele cuidava também da vida social, física e cultural das pessoas. O exemplo que o reverendo José deixou para todos nós pode ser comparado àquela árvore plantada junto a correntes de águas citada no Salmo 1, árvore que dá frutos no tempo certo, que agasalha os pássaros, que dá sombra aos transeuntes, madeira de lei que, mesmo depois de tombada, é transformada em lindas mobílias que vão ornamentar até palácios de reis. Assim foi a passagem do reverendo José por esse mundo. E hoje, mesmo depois de promovido para o céu, ele continua ornamentando a nossa memória com ricas e saudosas lembranças dos momentos preciosos dos quais desfrutamos em sua companhia. Assim foi a vida do reverendo José, uma vida de fé. Que seu exemplo de vida seja seguido por todos nós. Que sejamos bênçãos nesse mundo para que, quando também formos promovidos para a nossa mansão celestial, possamos deixar saudades no coração daqueles que aqui ficarem. Que Deus nos abençoe.